Professor Marcelo, não seria uma boa dica dar uma passagem para Lisboa, para o Lula passear? Aliás, em Lisboa ele podia fazer uma caminhada, né? Encontrar os eleitores. Seria bem interessante vê-lo, né, num congresso daquela natureza, cercado de personalidades que disputam poder com ele, tanto quanto ele acha que aqui está ocorrendo. Mas ele tem um pouquinho de dificuldade com a língua. Ah, sim, sim. Não, mas ali ele não conseguiria se expressar. Mas olha uma coisa curiosa. Primeiro, deixa eu cumprimentar a Pavinato, cumprimento a Geisiane, cumprimento ao Brau, ao Marcelo Bella, que prazer e que honra estar aqui. Cumprimento a todos que nos acompanham e a Revista Oeste como um todo. Mas olha que coisa interessante. Eu já tive a oportunidade de presenciar que parte dessa maneira que ele se expressa, que ele tenta ser popular, na realidade é um desconhecedor da gramática, é uma construção. É uma maneira que ele faz de se aproximar do povo, porque eu já tive a oportunidade de vê-lo, ele fala um português que não é errado. Ele falar que ele cita Camões. Não, ele não cita Camões. Ele chega e fala assim, cesse tudo que a antiga musa canta, que $1 mais alto se alevanta. Não, mas o detalhe todo é o seguinte, eu não estou dizendo que ele fala o bom português, ele fala o português errado, mas que chega um coloquial aceitável quando ele está nas reuniões mais privadas. O problema todo é que ele faz isso para tentar mostrar que ele é próximo do povo. É mais uma artimanha para tentar se aproximar do povo e ofendendo o povo, né? Dizendo que o povo fala errado. É isso. É uma ofensa. É uma ofensa ao povo, porque o povo, na realidade, parte expressiva, tenta se expressar adequadamente. Exato. Aqueles que não se expressam adequadamente, pelo menos se envergonham quando não ocorre. Isso é o mais curioso, mas ele faz parte de uma personagem que ele construiu, né? Quando você olha, e aí é muito curioso, que ele realmente poderia já ser caçado por estelionato eleitoral. Ele disse que ele iria governar para todos. Não, ele não governa para todos. Desde muito cedo ele deixou claro que o agronegócio para ele é fascista, é inimigo. Ele disse que ele era comunista, ele disse que ele era antipatriota e ele disse que ele era antifamília. Ele tem um discurso claro dele, que ele falou literalmente, é só procurar nas redes. Ora, alguém que fala isso, se diz que é antifamília e é antipatriota, já está falando contra pelo menos 70% do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é conservador, gosta da família, tem um comportamento tradicional e é patriota. O povo brasileiro é isso. Existe aqueles que questionam um pouco esses valores, mas mesmo assim não é tão expressivo quanto eles tentam fazer de conta que é. Na realidade, uma grande manipulação para criar a sensação de que ele está com o discurso certo e 80%, 90% do povo brasileiro com o discurso errado. Essa é a razão pela qual, como ele poderia ser processado por estelionato eleitoral ou ser afastado por via disso, ele não pode ir em determinados ambientes onde ele sabe que o questionamento será muito intenso, porque mesmo nos lugares que ele vai, em que ele foi aprovado na sua suposta eleição, ou eleição, sei lá o que foi aquilo, mesmo ali ele tem contestadores que já estão cansados da sua demagogia, da maneira como ele se expressa, da forma como ele ofende o segmento mais importante da economia brasileira. O Brasil, por exemplo, se tivesse clareza de como fazer um desenvolvimento correto, ele faria como fez a Coreia do Sul, só o paralelo. Como a Coreia do Sul fez? Escolheu um segmento da economia, investiu ali para que esse segmento se espalhasse, se espraiasse pelos demais segmentos da economia. Se o Brasil tivesse um pouco de seriedade para se tornar uma das maiores potências do mundo verdadeiramente, investiria tudo que fosse possível no agronegócio, porque o agronegócio não é setor primário, o agronegócio não é apenas exportador de commodities, o agronegócio é um articulador de todos os demais segmentos da economia. Dali você poderia ter uma indústria associada, você teria um comércio associado, você teria ciência e tecnologia associada, você teria educação associada para produzir uma alavancagem. O que faz? Ele assumiu o poder e vai e fala exatamente daquele segmento que garante que a nossa economia seja saudável. Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos afundados de todas as formas possíveis. E ele vai. Como ele pode querer dizer que ele governa para todos e como que ele pode ir nos ambientes em que se sabe que ele aplicou esse estelionato, está ofendendo 60%, 70% da sociedade brasileira? Ele não pode ir. É o que resta para ele. Ele fica correndo para ir onde ele acha que será bem recebido.